Pessoal que é ouvinte, tá ouvindo? Olá, o pessoal ouvinte que tá aí, tá conseguindo ter retorno? Se alguém puder nos dar esse feedback? Jesus pergunta, está ouvindo? Está recebendo áudio? Cacá, Cacá é ouvinte? Você está recebendo áudio? Você me ouve? Edmar é ouvinte? Você consegue nos ouvir? Ok. Então tá bom, é porque eu não tenho esse retorno auditivo, né? Por isso que eu preciso do apoio de vocês. Juliana, tudo bem, Juliana? Então tá, vamos aproveitar. Tem muitas pessoas ouvintes que não conhecem Libras e a Rosane está aqui fazendo a interpretação e é bom que vocês conseguem acompanhar também. Tá, tô só aguardando o Vinícius entrar na conversa. E vocês estão bem? Estão todos em casa?
Vinícius, eu não consigo te ver direito. A imagem está um pouco embaçada. Então, tem muita gente acessando. Eu vou tirar o chat, né, para eu conseguir me ver, finalizar, tá bom? Vou esperar isso. Parece que ele está com uma questão de conexão com a internet. Ok. Ok, eu vou estar aqui fazendo a interpretação. Só aguardando o intérprete do Vinícius também. O intérprete está com vergonha, escondendo. E a Rosane está aqui, ó, tranquila. Rosane, você pode? Pode. Vou mostrar para vocês como está a minha comunicação com a Rosane. Né? Maravilha, ok. Sim, eu sei. Estou de olho aqui também. Rosane, você ouve o Vinícius? Então, eu quero agradecer pelo convite. Olá, pessoal, satisfação conversar com vocês e o nosso convidado, que é o Vinícius, que separou um momento para conversar conosco, e também agradecer aos intérpretes, né, a Rosane, que também disponibilizou um tempo, e a intérprete também, que está acompanhando o Vinícius, que A minha intérprete que está fazendo a minha voz no momento é a Letícia, ela mora em Campinas, São Paulo. Isso, e é importante a gente ter também a presença dos intérpretes, né, das pessoas ouvintes que ainda não têm fluência na língua de sinais, porque a gente fala de surdo para surdo, mas a gente também tem que proporcionar acessibilidade aos ouvintes. E hoje a gente vai falar um pouquinho
mas eu já tenho algumas mechas. O final dele, né, é Vinícius, que é o nosso convidado. E hoje eu acredito que por ser feriado, a internet está toda comprometida, né? Todo mundo acessando, muitos usuários na rede. Então eu acredito que a internet deu uma variada na conexão. Dizendo do Vinícius é de São Paulo, capital, e assim como ele também é pré-candidato. Eu sou candidato a vereador de Belo Horizonte e Vinícius na cidade de São Paulo. E Vinícius tem muita experiência, né? Experiência na luta, já é a segunda candidatura, a terceira candidatura dele. Não, desculpa, foi uma vez, é a segunda. Então, assim, na persistência, na garra, e algo que é importante de falarmos e pensarmos. Por que uma pessoa surda na política? Qual é essa importância de eu, Thales, Vinícius, de estarmos pleiteando seja lá se é de esquerda, se é de direita, se é Lula ou se é Bolsonaro. A questão toda é que estamos voltados para o serviço voltado para as pessoas surdas. Vinícius, você pode compartilhar com a gente um pouco da sua experiência? Contando um pouco da minha trajetória, primeiramente eu quero agradecer pelo convite de estar nessa live. Eu admiro muito o Thales, ele é um cara parceiro que coloca o desafio, né, como candidato, não é fácil. Nós já conversamos sobre alguns assuntos, já tivemos algumas trocas de experiências. E também agradecer a comunidade surda pela mostra da luta, pela mostra das conquistas, né? Então, isso é eu sou muito grato pela essa força, por esse esforço, e também a questão do protagonismo, da coragem. A Câmara de estar... a Câmara de Vereadores, é importante ter essa inclusão, falta essa inclusão, falta um planejamento estratégico, um apoio, não é só isso, não só com as pessoas surdas, mas assim como com as pessoas com deficiência, e também essa população em geral que mora em periferia, também nós precisamos apoiar essas pessoas. Nosso trabalho, a nossa função não para, é uma função constante de ajuda, não é somente com as pessoas surdas, mas sim também com a questão da inclusão. E o perfil é mostrar ser capaz, né? Não é só qualquer pessoa, precisa mostrar de ser capaz. Também eu agradeço muito o Sandro Santos. Ele é um candidato que já foi candidato, né? Já teve um legado aí de candidatura, e ele tem um coração muito grande, trabalhou muito, não deixou a vida se perder, e também ele me mostrou o sonho, para esse sonho ser continuado, e também sempre com o apoio, né, dessa experiência dele, as conquistas, as descobertas. Isso me mostrou que seria possível ser surdo e candidato, né? E depois, em 2016, foi a primeira vez que eu entrei como candidato. Nossa, o Vinícius não tem experiência. Calma, gente. Eu tenho um perfil, né? Tenho também a questão da formação. Também sou capaz, né, tendo experiência ou não. Então, o meu trabalho começou em 2016 e não parou. Sim, com algumas falhas, com algumas dificuldades sociais, mas a gente sabe que é possível a gente quebrar essas barreiras e fazer isso acontecer.
né? Não é culpa da sociedade, porque a sociedade não conhece, não sabe como que funciona a questão da comunidade surda, do trabalho de um vereador surdo. Então, a visibilidade ela começou a ser aumentada, ela começou a ser praticada na rua, nas palestras, com conselho de pessoas com deficiência. Isso tudo, esse acúmulo de experiências, foi um marco na questão da eleição, porque foi um resultado muito bom que eu tive nessa campanha. Né? Foi um ponto muito importante, um ponto muito positivo. Né? Quase 10 mil votos. Então eu fiquei muito assustada, também muito admirada com essa situação da campanha, porque eu não esperava que isso ia acontecer. Eu não esperava que essa maneira desse movimento iria acontecer. Então, sim, falta bastante coisa, falta investimento, verbas, mas a gente corre atrás. Mas com 10 mil votos, eu acredito que seja uma movimentação dos partidos, né? Ver que o surdo é capaz de poder complementar com as informações. Né? A gente não pode desistir, e eu prometi não desistir. Até agora, 4 anos se passaram, de 2016 até agora, 2020, né? Já fiz uma questão de estudo com o Renova BR como surdo, né? Ter um líder político surdo no meio de ouvintes, porque me deu uma formação como indivíduo, politicamente, para a relação de esquerda e direita, as possíveis discussões também que são feitas. Isso proporcionou, assim, o que é importante, o que não é, e as propostas que existem, né? E aprender toda vez e saber que existem várias vertentes para a gente trabalhar na questão da política, e também o RAPS, que é uma questão de movimento político também, que me deu muita orientação e me mostrou um caminho confiável, e eu sei que tem muita coisa para ser feita também. Né, e com a parceria de intérpretes também, fiz muitas amizades, muitos amigos políticos que, querendo ou não, acabam influenciando nessa trajetória. E a maioria falou que a Câmara precisa de um vereador surdo, sim, é necessário essa questão. Precisa de um vereador surdo por conta dessa interação, e não querer mexer nos projetos de surdo dos outros vereadores, né? Precisa de um vereador surdo porque ele sim sente na pele, sabe, com uma experiência, e não adianta só você tentar sem você conhecer, mas você tem um projeto de lei, né, para a comunidade surda e você sentir. Mas outros não deram tanto valor porque não convive, não sabe o que é. E também ter assessores, né, assessores surdos, só assessores surdos não é tão assim. Precisa sim de um protagonismo surdo, um vereador surdo, que você possa aplaudir e sabe que ele vai fazer. Por isso que eu prometi que eu ia continuar, que eu ia me esforçar, mas a gente sabe que o momento agora é diferente, né? Porque é um momento diferente, porque existe uma trajetória de discussões, né? Os surdos que estão em avanços políticos, eu fico muito feliz porque eu preciso da opinião dele, eu preciso receber opiniões de outros vereadores surdos para poder evoluir também. Não adianta só ter uma opinião, precisa de várias, porque antes não tinha essa opinião, essas discussões, esses argumentos, e eu fico muito grato de receber, porque isso é uma construção política, né? Então, em 2020 está muito diferente, porque já teve as discussões, também o coronavírus influenciou muito, né? Não dá para explicar, não tem como surdos e ouvintes vencer um marco histórico como essa pandemia. Essa pandemia causou assim, uma marca, né, internacional e também no nosso país. Nós precisamos de apoio de outras pessoas, por isso que eu preciso do apoio do Thales também. Bacana a experiência de Vinícius, né? Enxergar os desafios que foram propostos aí ao longo do tempo, né? A gente sabe que o acesso à política não é fácil. Pensando em Belo Horizonte, eu tive numa situação na Câmara
legal em Belo Horizonte, esse é um sinal interessante. Isso. Então, e aí eu tive numa plenária em que discutiam questões referentes à acessibilidade em escolas e hospitais. E aí um advogado público, um promotor público, algum surdo fez um questionamento por que a prefeitura não resolve, né? A comunidade surda fica pedindo, fica parecendo que é um desprezo com a gente. A resposta do advogado foi: não, existem projetos, existem tudo lá, mas ninguém vem aqui defender, então como que vamos resolver isso? Então, e é isso que o Vinícius está falando, é ter alguém dentro do legislativo para pautar essas discussões. E imagina a gente tendo uma pessoa surda, e aí eles vão debater o assunto, e se não tiver essa representação surda, a gente não vai ter as conquistas, né? E nada melhor do que um surdo para falar das próprias questões surdas, né? E aí, Vinícius, te pergunto, qual que, né, a sua trajetória, qual que foi o maior desafio durante, assim, a candidatura? Qual foi? Assim, você disse que os desafios, né, a falta de acessibilidade influenciou bastante, foi um desafio. A população ouvinte, com o surdo ali incluído, parecia que eu precisava me adaptar à situação ali. Né, entrar na comunidade ouvinte, várias pessoas falando, então foi um pouco complicado, e não é simples essa questão da acessibilidade. Entrar na política sem acessibilidade ele depender de um intérprete de Libras e se eu não tivesse um intérprete, como seria a vida, né, de um surdo? Por exemplo, hoje nós dois, né, nosso foco, né, tem sido na comunidade surda. Os ouvintes precisam apoiar os surdos, sim, os intérpretes também, né, para conseguir essa união, essa representatividade, porque é muito importante na campanha, né, na eleição. Não é só comprar um voto, não é isso. Precisa ter essa confiança, essa oportunidade. As câmaras precisam ser acessíveis. Não é fácil, não é algo tão fácil, um fácil, rápido sucesso. É um processo, um trabalho demorado, é um trabalho de café. Você saber tomar um café com os vereadores, saber conversar, refletir sobre as questões políticas, não é fácil. Então, sim, foi um desafio vencer essa questão da acessibilidade. Essa questão da acessibilidade realmente pesa, né? Eu fico imaginando, caso eu seja eleito, no momento em que for acessar as discussões, a questão é que a gente vai tentar plantar uma semente no deserto, né? É uma planta que vai demorar a crescer e a florir. Você conhece um vereador em Belo Horizonte, o nome dele é Gabriel Azevedo. Você conhece um vereador chamado Gabriel Azevedo em Belo Horizonte? Ele é ótimo professor de política, ele me ensinou muito sobre a gestão pública, ele veio aqui em São Paulo, ele contou histórias, ele contou momentos históricos, estratégias, e até hoje eu tenho uma admiração muito grande por ele, por conta dessa questão de ser um professor muito excelente, que me mostrou a questão de ser humano, né, de ser algo humanista, né, ter um olhar à sociedade diferente. Por isso que é um bom diálogo com ele, sim. Futuramente ele pode te ajudar em muitas coisas, ele tem uma experiência maravilhosa. Com certeza, vou procurá-lo e grudar nele para aprender bastante.
sabe que eu, Vinícius, sou o primeiro surdo líder do Renova BR, esse é o sinal. E então, Renova BR, depois você pesquisa sobre o Renova BR. Ele é um órgão, por exemplo, para que existe o Renova BR? As pessoas que participam desse grupo sabem que tem uma vontade, um engajamento político, uma função política que ajuda ao desenvolvimento dessa questão de conhecimento político mesmo. É uma semente plantada e germinada conforme o tempo de experiência política. Eu sou o primeiro surdo a participar desse movimento. Interessante falar do grande desafio disso tudo, que é a acessibilidade, né? Eu fico imaginando, não sei se você passou por isso, né? Eu fico imaginando a Priscila Gaspar lá desempenhando o trabalho dela, né, em Brasília, que é a Secretária Nacional dos Direitos Humanos. Imagine ela, né? Ela está num ambiente que a gente tem que admirar muito e aí, assim, né, ter esses diálogos, proporcionar acessibilidade, mas que bom que ela tem feito um trabalho em âmbito nacional, né? Uma pessoa surda nos representando. Então, nós, pessoas surdas, os ouvintes, os intérpretes, precisamos agradecer, né? Que é uma pessoa de força. A Priscila Gaspar, né, em 1º de janeiro, quando ela entrou como secretária, eu fiquei realmente contente, porque não é fácil entrar na secretaria, né? É um trabalho nunca feito antes, primeira vez entrando no trabalho político. Ela com certeza, ela já aprendeu muita coisa, né, trabalhando na secretaria. Eu já trabalhei na Secretaria de Educação de São Paulo e não é fácil, porque existem muitas pautas discutidas e apresentadas, né, por conta desse engajamento que existe de acolhimento, e não é fácil. Precisa de um ombro forte, porque precisa ser bem forte mesmo, uma pessoa do seu lado, né, um braço direito. A Priscila tem sabe que a primeira-dama tem uma relação muito boa com a Priscila, né? Então tem um trabalho muito legal. Também a Damares, que também tem uma parceria legal. E eu acho que eu, como candidata a vereador, não tenho essa dependência, né, de ter outros parceiros. É algo mais independente, né? Parece um namoro, um casamento. Eu não tenho um casamento político, né? Eu preciso de vários namorados, assim, uma relação de namorados com várias pessoas, porque a gente sabe que precisa ter um contato de vários lados e também o apoio da comunidade ouvinte e surdo também, como questão do direito do governo, né? Sabe que não é fácil, porque ter um braço ali com você para tá fazendo esses processos de estratégia não é algo fácil, né? Então você fica ali um pouco atrás, né? A Priscila, ela já não sabe se vai continuar em 4 anos, não sabe se o Bolsonaro vai continuar, se vai ter o impeachment ou não, mas esperamos que a Priscila continue, né? Continue nos 4 anos, porque ela tem um chefe ali com uma interação positiva, então depende da situação. Não é algo fácil, tem um desafio, tem um processo, e a gente sabe que falta muitas coisas, são passos de cada vez. É a primeira vez que um surdo está ali no governo, né? Tem uma união com a FENES de muito tempo, né? Vai ficar um pouco mais fácil agora da questão dessa experiência, né? Eu também agradeço a questão da FENES estar em interação conosco. Eu fico imaginando quem foi a primeira pessoa surda a ser vereador. A gente sabe, existe? Sim, foi o Pedro. Ele foi o primeiro candidato,
né, em Catalão, em Goiás, né? Ele foi o primeiro candidato surdo, ele foi o primeiro candidato vereador ele já está, acho que no segundo mandato, né? E ele continua sendo candidato e vamos esperar o terceiro. Então a gente torce por ele, porque ele tem uma cidade, ele está ali numa cidade pequena, nasceu numa cidade pequena, tem contato com a família, tem interação dos vizinhos, não é só com surdos, mas trabalhar com todo mundo ali. Então ele representa bem essa nossa questão. Nossa, parabéns, né, para ele, para o Pedro, né, que abriu as portas para ganhar visibilidade para a comunidade surda, né? Mas e aí, a gente pensando, né, que por muitos anos a gente não teve nenhum candidato nem eleito, né? E aí a gente começa a pensar nessa visibilidade das pessoas surdas, sendo um vereador, o papel da FENES, o papel da Michelle mesmo. Então, é como se a sensação que eu tenho é que a gente está conquistando, né? A própria primeira-dama abriu muito as portas para a comunidade surda ao fazer o discurso em língua de sinais. E aí eu vejo como um marco, né? Até o então a língua de sinais não era muito vista, não era conhecida, e aí a partir daquele momento da posse, que o discurso foi feito em língua de sinais, né? E a presença do Sandro fazendo o hino nacional em Libras, e aquilo foi um marco, né? Na história da comunidade surda, que é o antes e o depois. E aí muita gente fala, poxa, mas o Sandro, surdo, muita gente achando que era ouvinte. E aí as pessoas, poxa, mas ele é surdo. E aí, assim, trazendo essa visibilidade, né? Porque o Sandro, além de surdo, também tem a representatividade da pessoa negra. Eu me arrepio todo de lembrar desse marco, né, histórico, porque a gente vem conquistando essa visibilidade aos poucos. E eu acredito, Vinícius, que estaremos velhos e continuaremos na luta, mas os jovens surdos do futuro, eles vão plantar eles vão colher o que nós estamos plantando hoje. Não sei ao certo, se não me engano, em uma cidade dos Estados Unidos, há uma mulher, uma surda, que é prefeita, e isso é algo impressionante, né? Então, pensarmos na presença de uma mulher e surda em um cargo desses, né, que é um cargo eletivo por eleições, né, é muita representatividade e também não é fácil, né, desempenhar trabalhos nos papéis sociais que nós temos. Mas e aí, Vinícius, você vê o papel da pessoa surda na política, seja como deputado, vereador e tudo, você acha que é importante? Por quê? E sim ou não, e por quê? Primeiro, gostaria de falar, não é qualquer surdo que consegue ter esse perfil. Eu falei sobre perfil e também falei questão da boa vontade, de saber entender a política de uma maneira mais de engajamento mesmo com os contatos, de relação, de interação. Não são todos que conseguem ter essa questão do planejamento, dessa discussão política. Existem alguns atritos para você saber argumentar, e também a questão do você ser cidadão e você ser político são duas coisas diferentes. Você tomar um café político, né? O surdo não tem essa questão do ouvir e sim do ver. Então, você saber que tem a direita e a esquerda, você saber tá ali, né? O meu projeto, ele fala você apresentar o seu projeto, saber quem vai votar em você,
né, e depois não vota, isso acontece. Então, você tem que saber articular essas questões políticas, saber que as propostas minhas são interessantes. Por exemplo, hoje na Assembleia de São Paulo, né, aqui em São Paulo usa deputado estadual, né. Lá, o que aconteceu? Vários votos sobre o salário, a diminuição do salário dos vereadores, né? Dos deputados, perdão. E algo bem difícil de entender, porque 99% apoia, e como assim apoiar essa situação? O momento do coronavírus não pode ter essa questão de direita e esquerda. É um movimento político estratégico articulatório, né? Então, é um momento de esquecer as eleições e o vereador precisa saber trabalhar, articular, saber que você vai votar ou não e saber ajudar, sim. E também, por outro lado, você falou sobre o surdo trabalhar dentro das secretarias. É interessante, sim, mas precisa existir um perfil que é principal, é fundamental existir esse perfil e também entender os cargos, qual cargo você vai estar trabalhando. Eu, como vereador, por exemplo, se eu já estiver como vereador, quem vai ser os meus assessores? Preciso saber se ele tem curiosidade, se tem vontade de trabalhar com a política. Isso é positivo. Não posso colocar qualquer pessoa para trabalhar junto comigo se ela não tem essa relação, né? Precisa ter um currículo, um conceito, né? O momento do surdo é difícil para mim, para nós, para você. Para entrar nesse movimento articulatório, precisa fazer um curso de política, aí falta intérprete, muitos ouvintes colocando opiniões, falando, e você ali olhando sem entender. É um problema sério a questão da informação atrasada, dos diálogos, das gírias, das metáforas. Às vezes eu fico um pouco perdido e também, por exemplo, você, qual é o seu partido? Proest. E aí você fala, nossa, como assim? Você tá nesse partido, você tá louco? Não é assim, depende de você, depende do seu diálogo que você tem, a sua parceria, a sua questão, assim, se você vai entender que é fácil, não interessa essa questão do partido, eu sou candidato, tem que saber dialogar, precisa haver um diálogo correto. Por exemplo, eu voltei há pouco tempo pro PSDB, esse é o sinal, eu voltei pro PSDB por conta da questão que eu já tenho uma interação com as pessoas, já tenho uma interação, né, não tem direita, esquerda, tá ali, sabe que tem uma visão que muda da direita e da esquerda, mas é uma questão da democracia, você saber que tem um núcleo de pessoas que você pode contar. Eu saí do PSDB e entrei no Partido Novo faz um tempo já para trabalhar, mas eu percebi que os trabalhos são diferentes, que as articulações são diferentes, né? Depende de cada perfil, depende desse movimento, e por isso que eu voltei para o PSDB e sempre sim acompanhado com o intérprete. E no Novo, eu gostei muito das pessoas, as pessoas são bem inteligentes, bem, né, buscando conquistas, opiniões bem diferentes entre esses dois partidos, esses dois nomes. Essa foi a minha experiência que eu tive, e assim, tem muita coisa que eu não concordava, que eu ficava ali no centro, né, eu precisava ajudar os surdos, eu precisava entender que por exemplo, o Sandro ficou no PSOL um tempo e eu não imaginava quais são as vertentes do PSOL. Aí eu tentei entrar no PSOL e fui barrado, sempre dando com a cara na porta. E aí o Sandro conseguiu entrar no PSOL e foi positivo, né? Ele não desistiu, então os surdos têm esse momento, essa evolução de trabalho, a gente sabe que a gente percebe que às vezes não combina ali, não dá certo,
às vezes uma questão muito radical. Nós precisamos buscar um equilíbrio, saber qual equilíbrio favorece. Por exemplo, a minha mãe, professora de muitos anos, ela da era Lula, da era PT, né? Então ela tinha essa militância. Então eu comecei a trocar ideias com ela. Minha mãe começou a entender outras vertentes, diversas vertentes, e aí voltei para o PSDB. Eu me arrependi? Não me arrependi não, porque eu ganhei um abraço, eu fui recebida de braços abertos, porque as pessoas acreditam no meu trabalho, acreditam em mim. Então eu voltei e eu me senti mais favorável do que estar fora do caminho, né? Em 4 anos de trabalho, você precisa ter uma sustentação de um partido, sim. Né? E muitos partidos me chamaram quando eu estava no Novo, e aí aqueles que fecharam a porta na minha cara, abriram a porta por conta da visibilidade, por conta de todas essas visões que teve. O Vinícius tem muita experiência, né, nessa trajetória aí, então bacana a gente compartilhar essas informações, independente do partido também, né? Acho que essa troca que a gente pode fazer, Vinícius já tem um tempo que está na lida, né? E Vinícius é bastante humilde ao passar, igual eu tenho mestrado, Vinícius ainda não tem, mas titulação não está em jogo, né? É uma questão de aprendizado. E eu lembro do Sandro falando comigo, falando, não, você tem que se articular, e falando comigo. E hoje eu agradeço muito ao Sandro pelo incentivo que ele deu para mim. Foi igual comigo, eu agradeço muito o Sandro pelos toques. E nada melhor do que quem já tem experiência e compartilhar com quem está começando na área, né? E aí, Vinícius passa a ser uma referência. O que você acha? O que você acha que as pessoas surdas pensam de você enquanto candidato? Há uma aceitação? Há uma credibilidade de surdo para surdo? Como é que foi isso com você? É uma boa pergunta essa. Obrigado. Ok. A Letícia estava falando aqui da questão da tradução, porque tem um tempo da sua intérprete fazer a tradução, da sua sinalização, e aí não fica, existe um delay, então por isso eu aguardei um pouco também. Ok, entendi, certo. É uma boa pergunta essa, por conta do momento que a gente tem visto. Muitos surdos acreditam no meu trabalho, sabe que eu sou capaz, acompanhou todo o meu trabalho nesses 4 anos e também antes também, né? Então já tem esse reconhecimento do meu trabalho desde 2016, mas ainda é um pouco estranho, né, saber que existiu esse apoio ao Sandro, e daqui para frente a gente sabe que a gente vai conseguir coisas novas, né? Associações, por exemplo, a Associação de Surdos do Estado de São Paulo, eu sou fundador, né, e também fundador dessa interação da associação, né? O espaço, a associação ganhou uma casa, essa casa ainda não está pronta. Não é um trabalho tão fácil assim. De muitos anos, não teve uma casa essa associação. E eu agradeço muito
as pessoas surdas que acreditam em mim, que me apoiaram, né? Não é fácil, né? Não é para mim, é para vocês. E também o rodízio da placa dos carros, né? Antes existia esse rodízio, então foi uma questão muito discutida e a comunidade surda acreditou em mim também nesse projeto de ter essa rotatividade e também aproveitar o momento, porque a gente não sabe o que vai vir amanhã, a gente não sabe como vai ser o futuro, a gente não sabe se vai estar vivo, se vai estar, como vai ser. Nós precisamos ser modelos hoje, agora, para as pessoas poderem ter esse ato de consciência e também é um momento de risco, porque essa questão de segregação que existe é algo muito complicado. Também é positivo os argumentos, as opiniões, eu amo todas as pessoas, admiro cada um, é muito rico, é muito maravilhoso você conviver com várias pessoas diferentes, mas atritos é algo muito complicado. Os atritos, ele acaba prejudicando, sim, mas precisa ter essa confiança em mim. Eu não vou contra um grupo ou contra o outro. Precisa estar ali no centro e unir todos, porque nós somos surdos, nós não queremos, né? Não quero votar em surdo. Nós precisamos saber o direito das pessoas saberem quem vai votar também. Mas, você vai votar na pessoa, você tem direito de cobrar e saber que se vai ajudar ou não. E tem pessoas que você vota que sabe que não ajuda a associação e a comunidade surda. Nós precisamos entender que um voto representa quem é você. Né? Então, por exemplo, a questão das propostas também. Reforma. A reforma da Previdência. A direita e a esquerda, ela coloca muitas coisas diferentes. E como que eu vou votar? Como o surdo não gosta, o surdo é a favor? Como eu vou votar ali? Eu preciso ter um pensamento estratégico, saber qual é o momento de risco que nós estamos passando. E eu torço que nós dois podemos vencer e lutar pelo Brasil. Né? A gente sabe que temos 25 vereadores no Brasil inteiro. Então, se você souber, Thales, de mais pessoas, me avisa. Nós precisamos ter esse protagonismo nas câmaras municipais, porque a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que pode existir um queimamento, né? Existir essa queimação das pessoas, né? Mas como assim um surdo? A gente sabe que essas pessoas podem se queimar, a gente precisa evitar esse trauma de articulação errada. Nós precisamos estar unidos e articular de maneira correta e informativa, entendeu? Importante a sua fala, e aí é bom que para todo mundo aprende, né? As pessoas surdas e ouvintes também. Vejam só a experiência do Vinícius, né? Às vezes as pessoas pensam, uma pessoa surda vai ser candidata, como que é assim, é igual o Sandro, né? Que procurou partidos e não foi bem recebido, deu com a cara na porta e tudo, e aí ele conseguiu, né, ir para um partido, mas eu acredito que agora os partidos têm visto a importância, né, de se ter uma pessoa surda na equipe, tendo em vista aí a própria presença do Vinícius, né, que nos contou agora que são quase 25 pré-candidatos no Brasil todo, e eu fico feliz com isso, que os partidos, de um modo geral, estão se reorganizando para que nós, surdos, possamos chegar. E eu acho que esses 25, os 25, não vai ser fácil, a gente vai precisar trabalhar junto pela nossa visibilidade e às vezes as pessoas pensam, é do partido X, Y, direita, esquerda. Não, o momento não é esse. A gente precisa pensar em questões voltadas para a comunidade surda, seja ela acessibilidade, intérprete, a escola bilíngue, né, que não é fácil a gente implementar essa política. E aí, vamos pensar aí no Vinícius sendo eleito.
Aí vai vir alguém da comunidade surda representando e trazendo propostas, que é, por exemplo, aqui a criação da escola bilíngue. Aí você tem que levar isso para os seus pares, que são os outros vereadores, para poder ser votado, ser analisado. Não é fácil, né? E por isso eu vejo a importância, assim, falando aqui de BH, aproximadamente 4.800 surdos eleitores, né? Mas que está aonde? Que está marginalizado. Hoje a gente vê aí com a questão da pandemia, do coronavírus, aí tem que usar máscara e não consegue fazer uma leitura labial, igual aconteceu comigo recentemente. Eu fui na padaria, né, e pedi presunto, fui pedir, né, o presunto e a atendente com a máscara. E aí eu falei, desculpa, não escuto. E ela continuou comunicando e eu sem entender. Era só um pouquinho que ela precisava tirar para que eu pudesse entender, para que a gente pudesse comunicar. Então, imagina, né? A gente não tem uma legislação que nos garante. Falta a formação do indivíduo, né? Falta a acessibilidade nos locais. Então, os ouvintes, essa questão da formação, não sabe que a pessoa é surda. Aí, por exemplo, não conhece o surdo. Os ouvintes que são leigos não vão saber dessa situação. Por isso que nós precisamos incentivar, estimular essa formação por conta do conhecimento, né? E saber que existe o uso de máscara e colocar aquela máscara transparente, né? Saber um pouco também do básico de Libras. Você quer um pão? É uma conversação simples, né? Uma questão de consciência, né? Agora o momento é complicado, um momento bem delicado, e as pessoas não têm essa formação anteriormente. E só para falar que 5 minutos vai desligar, né? Então, quem tiver pergunta, a gente pode colocar em aberto. Bem, queria fazer uma última pergunta. Além da acessibilidade, qual o lugar que você vê que precisa de mais? Assim, é escola, é hospital? Qual que seria o lugar? O momento aqui da capital de São Paulo, acessibilidade em conjunto 100% ainda não. Mas eu acredito que uns 40% já tem evoluído, tem a central, tem alguns recursos tecnológicos, e nós percebemos que falta informação, não só essa de conferência, né? Mas assim, da questão de campanhas, e o fundamental é um trabalho, que existe um trabalho de interação, um trabalho de entrevistas. Antes, com a lei de cotas, com muitos surdos entraram na empresa, mas aí, com essa mudança, acabou sendo reduzido. Então, sempre contratando surdos oralizados, e não é. Os ouvintes pensam que o surdo oralizado é melhor que um surdo sinalizado. E não é dessa maneira. A gente precisa ver a questão do perfil, né, da questão da formação. O RH precisa fazer um processo de recrutamento. E a empresa tem uma escolha, ela tem uma liberdade para escolher qual é o funcionário que atende o perfil dela. Eu apoio isso, mas ela precisa ver que eu estou ali. Eu sou um candidato, né, a vaga, e já fui vereador, então já tenho uma experiência como vereador, candidato a vereador. Então, eu acredito que existe mais estratégias a ser cobrado do que as leis em si que estão ali alheias. Ok. Uma pergunta talvez difícil. Em relação ao mercado de trabalho para pessoas surdas. A gente pensa, vamos lá, num cenário onde o funcionário surdo tenha 10 anos de empresa e o funcionário ouvinte tem 5 anos de empresa.
E aí a pessoa surda raramente tem oportunidade de crescer no mercado de trabalho, né? Isso seria uma política salarial, né? O que você acha sobre isso? É por conta da deficiência, da língua de sinais? Então, eles têm dois caminhos, né? Tem a questão do cargo, da vaga, por exemplo, auxiliar administrativo, produção. Então, tem vários cargos ali. Ali que é o A, ele é forte, o B menos forte, até o último, que é o pessoal, né, da lei de cotas. E não existe um avanço, ele fica ali na mesma função. O ouvinte que entra, ele entra ali, o cargo ele vai sendo promovido, o salário vai aumentando, e o surdo entra, o ouvinte vai evoluindo e o surdo não, por conta dessa questão da cota. Ah, ele é cota, não precisa ser promovido. E infelizmente isso acontece nas empresas. Quando eu trabalhava no banco, eu tive promoção. Quando eu trabalhava em outras empresas, não. Mas a maioria, 99%, não tem essa promoção, não tem essa promoção de carreira, não tem essa influência, por conta dessa questão do política, por conta da conversa, porque essa questão de movimento, de interação, de contatos, precisa ser articulado. O surdo que é candidato para a política, ele gosta de discutir, ele gosta de brigar, ele gosta de ter argumentos, ele não é obrigatório ali estar calado. Então, ele sempre vai estar entrando e fazendo discussões positivas. É uma opinião de cada um, né? Tô curiosa com as perguntas do povo. Tem pergunta? Vamos ver. Sabe ali? Tem uma pergunta, por que tem várias perguntas aqui, aí eu coloquei, né, para desaparecer. Tem